Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 7, 11. Olá, Podpreves! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Previdenciário SLZ, e é com grande satisfação que eu, Geraldo Silva, e o meu parceiro, Dr. Osmar Neres, viemos até você, aí na sua casa, aí no celular, no tablet, na caminhada, porque agora nós estamos também no Spotify e na Amazon Music. Viemos aqui trazer para ti mais uma novidade, hoje com um convidado especial, não é, doutor Osmar Neres? Com certeza. Como sempre, temos convidados especialistas, não é não, doutor? Especialistas especializados em direito, e hoje é sobre IA, inteligência artificial, dando continuidade àquele nosso podcast anterior, que foi com o doutor Rodrigo Tessas. Hoje, quem é o nosso convidado de hoje, doutor Geraldo? Olha só fale pessoal. O nome dele, que eu vou fazer a apresentação do seu currículo. É o doutor Felipe Damos. Ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Tem cursos na área de inteligência artificial aplicada ao direito. Tem um podcast que é A Justiça do Futuro. Ele é altamente especializado, professor, palestrante. Para você que está aí, vai aprender muito hoje sobre inteligência artificial. E fica aqui até o final, porque lá no finalzinho eu vou disponibilizar também para você aquele link com desconto para você fazer o curso dele e se aprofundar mais. Esse é o nosso convidado de hoje, Dr. Felipe Damos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, doutor Café Felipe. Previdenciário SLZ, que é um prazer estar com você aqui para esse bate-papo. Mas antes dele falar, roda a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pela apresentação, Osmar, Geraldo, grandes amigos, vocês todos aí do Café Previdenciário São Luís. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, né, nesse podcast para falar sobre direito e hoje também sobre inteligência artificial, que vocês, espectadores, também já devem saber que hoje o direito está, né, a IA está presente também na área jurídica, porque é uma área que pode se beneficiar e muito dela, claro, com uso responsável, a gente vai debater isso aqui, né? E é uma honra estar com dois especialistas, dois amigos e alunos também, né? Alunos! Mas eu também me considero aluno deles, porque estou agora na primeira vara de Pedreiras, né, lá, e estou com essa competência da Fazenda Pública, então eu também pego muitos processos previdenciários há pouco tempo e também preciso aprender também. Trocar uma figurinha. Exatamente. A gente costuma dizer, Osmar, que a gente nunca pode estar parado na busca do conhecimento, né? Na hora que a gente parar com isso, é melhor, né, não fazer mais nada, né? Então, o direito é dinâmico, a IA é dinâmica, a gente precisa estar estudando sempre, né? Então, e sempre ter a humildade de que a gente precisa sempre estar aprendendo, né? Então, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Legal demais. Doutor Felipe, antes da gente começar esse papo que vai ser maravilhoso aqui, viu, pessoal? Acompanhem aí, porque assim, esse aqui é como se fosse a nossa segunda
reunião sobre inteligência artificial e a gente vai conversar dessa vez aqui de uma forma mais aprofundada. Vamos falar agora do que acontece realmente ali dentro do judiciário e o doutor Felipe não vai esconder nada. Vai abrir o jogo para a gente que vai dizer como isso está acontecendo. Mas antes da gente entrar no cerne da questão, eu queria aqui dar a oportunidade para o doutor Felipe Damos falar para a gente a sua historinha de vida, porque a história de vida da gente, ela na verdade, é a base do que somos hoje, né? Saber de onde viemos, aonde aprendemos, aonde se originou esse conhecimento, é algo assim que realmente tem muito a somar. E eu queria te dar essa oportunidade, doutor Felipe, para que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente sobre como foi o início da tua carreira, a escolha pelo direito. Beleza, Fique obrigado. Bem à vontade. Obrigado, Geraldo. Não, isso é curioso porque a gente está num ambiente aqui que me lembra justamente isso, quando eu estava... Aquela história, né? Vai fazer faculdade. Eu não tinha esse sonho desde sempre de fazer direito, né? A minha família não tem tradição, assim, de advogados, de ninguém da área jurídica, né? Então, eu tinha certas dúvidas, né? A gente está ali com 16, 17 anos que precisa fazer essa escolha, né? Nem sempre temos essa maturidade, né? E eu me lembro muito bem que eu fui mais por eliminação, por incrível que pareça. E aí eu eliminei a área da saúde, que eu achava que eu não ia aguentar ver sangue, essas coisas. Não, isso aqui não dá para mim. A área de exatas, embora eu gostasse até de matemática, eu jogo xadrez também desde criança, mas assim, eu sabia que tinha várias cadeiras ali pesadas, né? Não é todo mundo que aguenta, né? Então, o rojão. E aí sobrou direito e jornalismo. Só que o jornal, e aí por isso que eu falei, né, desse ambiente. A minha primeira opção era jornalismo. Né? Então eu gostava dessa área né? Só que o que acontece, eu e um amigo meu que também estávamos decidindo ali, era um amigo muito próximo, e a gente confabulando ali nas conversas, a gente pensou, olha, a gente tem que ser pragmático também. O direito acaba dando mais oportunidades, né? E você pode ser jornalista fazendo direito. Tanto é que eu também fiz administração na UEMA. E aí você vai e atira para todo lado, né? Aí eu passei na UFAM para direito. A UEMA não tinha ainda direito nessa época, e passei para administração na UEMA. Eu cheguei a fazer um ano concomitante, olha a loucura. De manhã na UFMA e à noite na UEMA. Né? Quem é de São Luís, você que não é de São Luís, são polos. Dois polos muito longe, né? Então, um distante do outro. Tanto é que foi um ano que eu engordei muito, porque eu não conseguia fazer exercício nem nada, comendo só aqueles lanches da UFMA e da UEMA. Enfim, só que aí eu também... Olha, não, isso aqui não vai dar certo porque depois vai começar estágio. E eu sempre gostei de me virar, assim, de estagiar, dava aula de inglês nas horas vagas para ganhar um troquinho ali. Nunca, assim, não sou de família rica, assim, mas nunca, graças a Deus, passei necessidade. Mas era aquela família que eu sabia que meus pais não iam poder ficar me sustentando, né? Então eu tinha que correr atrás do meu, né? Então eu resolvi outra decisão pragmática de trancar o curso de administração e ficar só no direito. Porque você também pode ser administrador no direito, né? E aí direito tem os concursos, tem advocacia. Mas graças a Deus eu fui me apaixonando durante o curso. E principalmente no estágio. Eu estagiei em escritório de advocacia. E eu acho que eu passei 3 anos estagiando em escritório de advocacia grande aqui de São Luís. E assim, isso me deu uma visão muito boa, apesar de agora ser magistrado, mas eu acho que todo magistrado deveria ter essa experiência, né? Até para ver as agruras, né? Sentir as agruras da advocacia e a gente poder ter uma empatia, né, maior. Mas, enfim, o certo é que quando eu me formei, tudo certo, e aí engraçado, a vida leva a gente... A gente tem uma ilusão de controle, né, das coisas, mas a gente sabe que não existe, né? Então, quando eu me formei, passei no OAB e tudo, eu já estava... Não, vou advogar, tenho certeza. Meu estágio foi todo no escritório de advocacia. Eu vivi aquele ambiente de advocacia. Gostou? Gostei, realmente peguei o jeito, achava que tinha talento. Só que aí eu recebi um convite para ser assessor de um desembargador. E aí eu tive, assim, pela minha bom desempenho nesse estágio, acho que o nome circulou e aí tive essa proposta. Aí eu tive que... Aquela primeira decisão na vida. Recusar uma proposta tentadora, porque realmente o salário assessor de desembargador ganha bem aqui, na época era 2010 isso, então recém-formado, na advocacia eu já estava assim, estava bem, mas assim, não é que estava bem,
Eu já estava encaminhado para ser contratado por esse escritório, mas ia ganhar um percentual mínimo e que ia variar ali mês a mês aquela insegurança, né? Vocês sabem como é que é. Então, eu acabei nessa dúvida, pensei e acabei aceitando o convite. E aí eu tive que focar minha vida para o concurso, né? Porque, de certa forma, você quando vai virar assessor de um juiz ou desembargador, você um pouco some, né? Porque você fica ali por trás, quem assina o desembargador, quem é ali, o assessor é só mesmo, né? Trabalha, faz as coisas ali, mas tudo é responsabilidade 100%, e a caneta é do juiz, né? Do desembargador. Então eu sabia que eu ia ficar offline, né? Dos contatos, que isso é importante para a advocacia também, e que eu teria que migrar para o estudo de concurso, né? E minha esposa também me deu muita força nisso, porque ela sempre gostou de concurso, ela é concursada desde faculdade, técnico, foi analista, passou em todos os concursos que fez, hoje é defensora pública, por opção, é o concurso que ela quis. Meu primeiro cargo público foi já de juiz, né? Primeiro fui juiz no Ceará, porque eu passei nos 2 concursos, mas fui chamado primeiro lá, e concursado tem que ir para onde chama, né? Não tem essa. Mas graças a Deus fui chamado para cá, e sou maranhense, nascido e criado aqui em São Luís. Então minha esposa, olha, a estabilidade, aquela questão, a gente tem que ter essa, né? Vamos estudar para concurso e tudo mais. Pro concurseiro, essa estabilidade ela é bem melhor, porque ele já sabe o que ganha, já sabe onde que vai, e ele consegue manter mais o padrão. Agora, curiosamente, mais uma mudança de chave, quando essa atividade de assessoria, durante 5 anos, me fez me apaixonar pela magistratura. Eu também não era o vocacionado desde o começo, mas ali eu realmente vi também que eu tinha aptidão para o exercício da magistratura, né? E eu pude ver outras matérias, né? O escritório que eu trabalhava era um pouco mais de inchado, e lá no tribunal eu tinha que ver só não via muito criminal, né? Que era uma Câmara Civil, mas pegava de tudo, né? O que não era criminal a gente pegava. Então isso me deu uma bagagem, me deu um conhecimento muito bom. E graças a Deus, aí depois de 5 anos, né, formado e como assessor, peguei a prática jurídica também e tal, consegui passar e já estou há quase 9 anos como juiz, né? E aí, de onde vem aqui a IA? Paralelamente a tudo isso, eu sempre gostei, mas como um mero curioso, estudioso, autodidata ali, gostando de fuçar em tecnologia, de mexer. Eu me lembro, e isso se aguçou mais quando eu entrei na magistratura, porque você, quando entra na magistratura, você é meio que jogado lá na comarca, meu amigo, te vira. A gente aprende, assim, tem um curso de formação, né, que são 4 meses, mas, assim, tem coisas que você só vai aprender lá. Né? E uma das prática, coisas fazendo e tendo que administrar agora toda uma vara, pessoas, gestão de tudo. Exatamente. É igual ao escritório. Exatamente. Então eu tive que aprender a ser psicólogo e tudo, e também tive que aprender a ser técnico de informática, porque os computadores dava problema, impressora, não sei o quê. E o juiz tem que se virar. E eu não ficava... Claro que o tribunal dava um suporte, né? Mas como era no interior, tinha que mandar uma equipe, não sei o quê, que vinha... E aí eu já... Tem até um episódio muito interessante que eu sempre conto, que é quando trocaram as impressoras de contrato, né? Chegaram impressoras... Na época, olha, impressora, né? A gente nem mal fala isso hoje em dia, né? Mas, enfim. E aí chegaram as impressoras novas e tinha que esperar uma equipe vindo do tribunal para instalar. Eu falei, sim, eu vou ficar 1 semana, 2, sem assinar, sem despachar nada. Como é que vai ser isso? Eu, da minha cabeça, resolvi instalar as impressoras. E aí deu tudo certo. Só que aí eles perceberam, né? Porque liga na rede do tribunal. Sim. E ligaram. Vem cá, quem autorizou vocês a instalar essas impressoras? Foi o juiz. Não, pode dizer que fui eu. Fui eu pessoalmente, não foi ninguém, não. Aí, rapaz, que loucura, porque se dá um problema, perder a garantia, né? Porque não foi um profissional que fez não sei o quê. Aí eu ainda levei esse puxão de orelha. Só a sorte que deu tudo certo, não quebrou nenhuma impressora, não pifou. Mas assim, um pouco dessa postura de não querer esperar. Isso aí eu sempre tive, né? De não querer esperar uma solução que vem de cima para baixo. E com a IA foi a mesma coisa. Quando surgiu o ChatGPT, no final de 2022 para começo de 2023, logo eu tive contato, né, por ser curioso e tudo mais, e
E eu trabalhava, inclusive, com um promotor de justiça, doutor Felipe Rotondo, que é um fera também nesse assunto. Inclusive, mando um abraço aqui para ele. A gente trabalhava junto lá em Buriticupu, primeira vara de Buriticupu. Foi um período bem desafiador da minha carreira. Mas, assim, a gente começou logo a trocar ideias sobre, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui vai ter alguma coisa. Então, e aí eu pensei, poxa, mas eu vou esperar o tribunal fazer alguma coisa, começar a dar cursos, ensinar o povo a... Não, vamos logo começar a mexer, começar a usar. Comecei a usar ferramentas de transcrição de audiência, na época nem se falava nisso, né? O Tactic, outras coisas, para você fazer a audiência e já sai tudo transcrito, tudo, né? Então a gente já acelerou muito os nossos processos lá na unidade. Lá... Só para a gente se localizar, em que ano isso? Isso foi 2023, começo. Olha aí, pessoal, o Tactic já sendo utilizado em 2023. Desde fevereiro, março ali, exatamente. Hoje a gente já olha, pegando esse gancho, a gente já olha assim, já acha que tem... Já tô ultrapassado. Mágica, por a gente usar isso todos os dias. Exatamente. Hoje os atendimentos do meu escritório é só com isso. Mas é uma ferramenta muito recente pra gente, né? Confesso Não, pra maioria pra das gente pessoas, tem gente que ainda nunca nem viu. Nem utiliza. Hoje já, por exemplo, se você usar o Google Meet, o Zoom, já tem integrado, né, as transcrições. Sim. Mas você pode usar também o Cloud, né? Olha aqui, ó. O aparelhinho também, né? Já fazendo Começou comigo numa sala de aula, fazendo inveja para vocês, né? Eu comprei o meu, mas eu também vou comprar, e vocês foram atrás. Eu já tô pedindo pro meu cunhado, que ele mora nos Estados Unidos, trazer para mim aquele rapaz, ele chegou aqui também. Agora. Ele chegou dos Estados Unidos, ele trabalha lá. Aí se tivesse me falado, eu já tinha trazido já, mas você não falou, entendeu? Eu cheguei. Já queria um também. Eu acho que eu cheguei. Essa história do Cloud. Aí eu cheguei conversando com o doutor Geraldo. Aí eu falei assim, doutor Geraldo, tu já viu isso aqui? Tal. Aí mostrei e falei pra ele, né? Aí ele passou um dia, no outro dia ele pegou e me disse assim, eu comprei. Já comprei. Meu Deus do céu, o homem é... Aí eu disse, como assim que tu já comprou? Verdade. Foi o doutor Osmar que me falou. Eu falei pra ele falou e eu fui na Amazon e comprei. Aí ele falou pra mim assim, ó, tu não vai comprar não? Aí eu falei, calma que eu vou viajar e na viagem eu vou comprar. Aí eu trouxe até para os amigos, já tínhamos iniciado nosso... O Felipe, doutor Felipe. Não, filho, aqui é só aqui Felipe, não tem doutor, pelo amor de Deus. Ele é nosso professor do MBA de IA aplicado ao direito. E aí eu também viajei e aí falei para alguns só da turma, né? Eu também não podia trazer um monte, né? Não tinha como, senão a alfândega... ia bater. Quem é esse mombeiro aí? Aí não deu nem pra chegar na turma. Quando eu cheguei, eu trouxe um a mais. Não consegui nem chegar na turma, porque eu falando comigo, meu médico... Olha aí, para médico é fantástico. Ele disse assim, não, me dá aqui. Toma, eu tô transferindo pra ti. Olha aí. Pronto. Porque é a utilização do Maiá, que é fantástica pra gente, pra tudo. Pra tudo, né? Não, pra você que não tá entendendo, é um aparelhinho que vai gravar tudo. Aqui, tá gravando esse ambiente todo aqui. Grava uma palestra, grava um atendimento para um cliente, como advogado ou médico. Grava uma palestra, grava tudo e você transcreve transforma. Tem a função de gravar. E tem a função de gravar no a conversa do celular. A ligação também. Então, são coisas revolucionárias. Mas, enfim, e aí um outro amigo nosso, doutor Ferdinando Cerejo, também, que é outro grande especialista, ele deu essa ideia para a gente de começar a fazer cursos para os colegas. Porque nossa área ainda é um pouco resistente, né, às mudanças. E aí, no começo eu achei estranho, mas depois quem sabe, né? Eu acho, meu pai sempre me ensinou todo conhecimento que a gente pode ter um pouco a mais, a gente tem que compartilhar. Não pode reter. Então a gente tem que... E eu sempre gostei também dessa área de ser de professor, de magistério, mas não tive a oportunidade de exercer, né? Até porque estava pelo interior, então era mais complicado. Então isso me deu... a gente fez um curso aí foi bem mesclado, assim. O primeiro curso que a gente deu foi eu em parceria com o Felipe Rotondo, né? Nós demos juntos. Eu sob a visão da magistratura, ele do MP, então tinha promotores, tinha juízes, tinha defensores também, advogados, lá na SMAN, né? Na Escola da Magistratura aqui. E foi um sucesso, graças a Deus. E aí, depois disso, a gente recebeu um feedback muito positivo. Não, cara, a didática é boa, eu consegui entender isso de uma forma simples. Qual é o meu objetivo? Vocês devem saber, vocês acompanham, é tentar passar da forma mais simples o conhecimento acerca da IA.
principalmente a IA generativa, que é o ChatGPT, né? Essas ferramentas que a gente está vendo. É um tipo específico da IA. Nós vamos falar sobre elas. Exatamente. Então você já vai se acostumando, você, ouvinte, que a IA generativa, que é a que gera um conteúdo novo, é que é essa novidade que está revolucionando, né, tudo. O mundo. Então, a IA, ela remonta à década de 50, 40, não é um conceito novo. Mas a IA generativa, sim, né, que é o ChatGPT e similares. Então, a gente começou a fazer esse link e empoderar as pessoas. Olha, você é advogado, você é juiz, é promotor, assessor, você pode também usar. Qualquer pessoa pode usar. Não precisa ter uma afinidade com tecnologia exacerbada, não. Você tem que ser bom no seu conhecimento, na sua área, que você vai dar esse conhecimento para a IA e a IA vai te dar um resultado fantástico, né? Então, e aí as pessoas vão se encorajando, vão usando e vão se potencializando e não sendo substituídos, né? É isso aí. Perfeito. Para a gente pegar já aqui esse gancho das IA generativas, né? No programa passado que a gente falou sobre IA, a gente não trouxe algumas ferramentas que já são utilizadas no nosso mundo jurídico, que são as mais comuns que a gente pode trazer aqui para quem possa estar nos assistindo, nos ouvindo, tá podendo conhecê-las. Então a gente tem algumas que eu queria que tu trouxesse, Claro. aquelas que são as mais utilizadas, a que você coloca lá no seu curso, né? Perfeito. A que foi vista já até no nosso MBA, em algumas aulas a gente vai trazendo e aprofundando cada vez mais. É isso. Perfeito. Ó, o ChatGPT é o primeiro, né? Foi o pioneiro, né? Por isso que a gente até usa às vezes muito como sinônimo de IA generativa, como se fosse só o ChatGPT, né? Mas temos muitas outras. Então, eu sempre eu continuo nos cursos falando do ChatGPT, porque eu acho que se a pessoa aprende a mexer no ChatGPT com todas as suas configurações, personalizações, por exemplo, tem a função de projetos, que é pastas, você pode organizar pastas dentro do ChatGPT com seus arquivos, separar por processo, por cliente, então ter os chats todos organizados ali, tem os assistentes que você pode criar um estagiário, né, um assessor para cada tarefa sua do seu trabalho, né? Tem os modelos que muitos ampliados, tem o 4O, o O3, o O3 Pro, o 4.5, 4.1, olha o tanto de modelos e toda hora vários aumentando. Modelos. E ele permite muito a personalização, que são as memórias, né? Então o ChatGPT, ele armazena tudo que você vai falando para ele vai aprendendo aquilo ali, claro que se você deixar habilitado, e a cada nova conversa ele já faz uma resposta muito mais personalizada. E você pode customizar a voz, o jeito que ele vai falar, o formato, se é longo, então tudo o que você gosta na sua escrita, na sua produção aí jurídica, você pode passar para ele e ele vai tentar mimetizar isso, né? E facilitar muito. Então, assim, o ChatGPT continua sendo essa base que, se você aprender ele, todas essas funcionalidades, você vai aprender todas as outras. Tanto é que no meu curso, nos nossos cursos mais longos, eu dou um módulo introdutório, né, de fundamentos, porque é importante a pessoa entender o que é IA generativa, os riscos, limitações, potencialidades. Depois eu passo um bom tempo ensinando tudo do ChatGPT, o cidadão sai sabendo do zero ao avançado no ChatGPT. E aí esses dois módulos demoram mais, só que quando eu vou falar do cloud, aí tem um Gemini, que é do Google, aí é muito mais rápido, é só mesmo testar e já ver, porque mostrar as funcionalidades de cada uma delas. Específicas, exatamente. Então, para os nossos ouvintes, os podprevs, esse é o nome. Boa. Podprevs. Isso aí. A gente titulou os nossos ouvintes do podcast como podprev. Tá? Então, ideia são do doutor Osmar. Ideia do doutor Osmar. A gente vai trazendo algumas ideias, a gente vai implantando aqui. Então, tem que patentear isso aí. Vai ser Se alguém pegar esse negócio teu aí, a gente vai perder aí. Eu vou pedir primeiro, porque eu tô na internet primeiro. Dentro de algumas dessas, então tu falaste Cloud, Gemini, né, o Gemini, quais as outras que a gente tem que possam ser utilizadas no nosso meio jurídico com bastante respaldo, que a gente já pode aplicar de forma bem mais dinâmica, bem mais fácil para os nossos modelos do âmbito jurídico? Eu estava falando do ChatGPT, mas aí a gente vai avançar para o Cloud, né? O Cloud é uma ferramenta fantástica que ainda não é tão conhecida aqui, porque demorou muito a ser lançada no Brasil,
né? Então, o Claude, ele é de uma empresa chamada Anthropic. né? Que é uma dissidência da OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, né? Então, em 2021, veja como é que é a evolução da IA. Em 2021, funcionários saíram da OpenAI, fundaram a Anthropic e criaram um modelo chamado Claude, que hoje já é talvez melhor do que o próprio ChatGPT. Sim. É impressionante Eu ia isso, até né? comentar isso com o doutor, porque Pois é. a última... Quando eu comecei a utilizar as duas, concomitantemente, né? Mas na última utilização, doutor Felipe, que eu fiz do Claude, que é com essa nova atualização que ele teve aí, eu vi que a resposta dele vem mais bem criativa, a estrutura do texto, a redação é muito melhor, eu achei, e eu senti muito mais que houve otimizada. houve um distanciamento aí. Eu não vou houve, doutor? explicar, assim, por que isso está acontecendo. Mas só finalizando a Sim. história do Cloud, então, até agosto de 2024, você só conseguia usar aqui do Brasil se você tivesse uma via... você tinha que ter um cartão de crédito internacional, um telefone internacional para poder usar um VPN para poder conectar. Então, usuários mais avançados já tinham acesso a isso, já estavam testando. E aí agora, finalmente, graças a Deus, liberaram para o Brasil. E qual é a questão, Geraldo? É porque o Cloud, ele é mais prolixo, ele é por natureza mais detalhista, ele vai ser... Então, isso casa mais com a nossa tradição jurídica, né? Nós gostamos de escrever mais, né, aqui no Brasil, né? O ChatGPT não é que aí é questão muito de estilo, sabe? O ChatGPT, ele é mais sucinto por natureza. E ele gosta de topificar mais, você vê que ele sempre, quando você não pede para ele fazer em texto corrido, ele sempre... e que isso até não é que seja necessariamente ruim, porque você às vezes visualiza a informação de forma muito bem também, né? Mapa mental. Mas você fica com aquela sensação de que não está bem fundamentado, né? Se houver uma mudança de cultura jurídica em um breve espaço de tempo, em que tanto as peças como as decisões vão ser mais sucintas, talvez o ChatGPT volte a ser o melhor. Mas como nós temos essa sensação de que quanto mais eu escrever, mais eu vou convencer o juiz, e mais o juiz também vai fundamentar seus argumentos na hora de decidir, é porque é nesse aspecto que o Claude se destaca realmente. Então, às vezes você usa o mesmo prompt nas duas ferramentas, como você bem falou, né? A resposta do Claude é muito mais minudente, né? Perfeito. Então, hoje eu gosto muito do Claude para a jurídica, e ele é muito focado em texto ainda. Tanto é que ele nem tem negócio de geração de imagem, vídeo, nada disso. Agora que ele está tendo busca na web, que agora é outra vantagem também, para diminuir aqueles riscos das famosas alucinações, né? Só me lembro do Dr. Rodrigo Texas. Pois é, você fala isso. Mas assim, o Claude também agora, ele tem a conexão direta na internet, então você pode pedir para ele checar as jurisprudências, para sempre fazer essa validação. Tem agora modo de pensamento profundo também, que ele faz, cara, a pesquisa, se você pedir um relatório sobre qualquer tema, jurídico ou não, na pesquisa aprofundada do Claude, meu amigo, é uma loucura. Ele vai fazer um texto sensacional. Ele vai pesquisar mais de 100 fontes e vai fazer uma coisa detalhada, indicando de onde ele tirou cada coisa, artigo científico. Pera, eu já tô por fora disso aí que o doutor tá falando. Olha Eu sei que tem o investigar, que é aquele botãozinho lá. Quer dizer que além de investigar, tem pesquisa profunda ali do lado. Tem pesquisa profunda, ó. Como Pensamento é que é? prolongado. Entendi. Mostrar aqui, ó. Rapaz, eu não sabia dessa. Tem a pesquisa e tem o pensamento aprofundado. Aí ele vai ficar 15 minutos rodando aqui. Pode botar os dois ativados? Não, tem que escolher. um por conversa, né? Um por conversa. Porque se tu desativar... Ele vai ficar pensando. Entendi. Aí tu pode até fechar e ele vai te avisar aí. Aí ele te traz um relatório de 50 páginas, 40 páginas, com tudo de qualquer assunto aí. É uma coisa... Outro dia eu coloquei, passei, eu tava pegando esse gancho, peguei e tava conversando por via meeting com um dos advogados do escritório, falando sobre uma peça, uma tese e tal. E eu tava em São Paulo. E aí, ele aqui em São Luís, a gente discutindo sobre a fundamentação. Aí eu peguei, vou botar aqui pra gente ver e tal, montei o prompt estruturado, botei pra ele pesquisar com essa pesquisa profunda. Nós esperamos 40 minutos pra ele terminar. Olha aí. Mas aí ele foi profundo mesmo. Trouxe ali todos os detalhes. A gente conseguiu colocar, estruturar, e
ele ia ter a sustentação oral 2 dias depois. E a gente estava com um processo que precisava ser revertido. E aí ele nos ajudou muito a conseguir fazer essa reversão e conseguir ganhar o direito para o nosso cliente. Que legal. Com base na parte técnica que ele trouxe, doutor Geraldo, que foi fantástico esse ponto. Nessas IAs, que aí nosso colega doutor Felipe aqui, Felipe, vai trazer e vai falar mais um pouquinho depois de outras, que tem isso aí também, tipo, humanos, que eu tô gostando muito. Doutor Osmar tá apaixonado pelo humano. Só fala essa... Desde os bastidores ele fala aí do Humanos aí o tempo todo. É porque ele me apaixonou por causa disso. Realmente ele é fantástico. Ele é fantástico. E aí você pega, joga esse prompt de um e pro outro pra gente ir testando, né? Muito e aí bom. Às vezes eu abro 3, 4 IA só pra fazer o teste, pego o mesmo prompt e jogo. Muito legal. Aí eu vejo lá e digo, meu Deus, o ChatGPT tá perdendo aqui. É uma loucura. O ChatGPT não, e olha, essas dicas aqui são preciosas. São dicas que geralmente a gente só dá no curso, né? Mas aproveite aí. Então já falamos aqui do ChatGPT, né? Que é o mais conhecido, o Claude, né? Que é o segundo aí mais usado. E aí, para pegar o gancho do Humanos. Qual é a diferença do Claude, ChatGPT, Gemini, que é o do Google, para Humanos, por exemplo? O ChatGPT, o Claude, são assistentes de IA que ele vai sempre seguir o teu comando ali. Você pergunta uma coisa, faça uma petição, faça uma decisão, assim, assado. Ele te obedece ali e aí você vai refinando. Humanos, ele é um agente de IA. Né? Então, o que são os agentes? Agentes tomam decisões autônomas. Ele não vai seguir só aquelas instruções do prompt. Claro que ele vai ter um direcionamento com o que você pediu, né? Então, eu quero um relatório sobre a situação do LOAS no Brasil, né? O benefício previdenciário, né? Não é um benefício previdenciário, é assistencial, né? Isso. O BPC. O BPC, benefício de prestação continuada. Então, ele não vai só pesquisar ali na internet e te dar uma coisa, ele vai empregar múltiplos agentes que vão fazer pesquisas aprofundadas aí e vai te entregar um relatório fantástico. É, né? Como se eles conversassem entre si. Isso, exatamente. Ele até mostra numa tela. Fica conversando com uma televisãozinha ali, ó. E ele te mostra o que ele tá fazendo. Ele inventa os agentes dele lá na hora. Ele inventa e começa, bora conversar aqui, galera. Ele bota como se fosse, vou criar uma equipe de pesquisa, a outra de revisão, a outra de processamento, a outra de entrega. E você dá o play aqui, você pode... É tão incrível, Humanos, que você pode, inclusive, rodar, pedir a tarefa, desligar o computador e ir embora. E ele vai rodar em segundo plano, porque ele tem o próprio navegador dele, tem a própria internet dele, ele não usa a sua internet, certo? Ele vai fazer tudo lá e depois só... claro, você tem que estar conectado para receber o resultado quando depois, voltar, né? Tu já tem que estar com a internet para te pegar. Tem até uma tela que, se você der o play, você vê todo... Ele é como se fosse um filme do que ele fez. Você consegue assistir todo o código, muita coisa você não vai entender, porque ele vai mostrar os códigos, né? Python, não sei o que, tudo ele faz lá, o que ele está fazendo. Ele mostra, quando ele pesquisa no site, ele mostra ele abrindo o browser dele lá e vê e mostra o que faz. É impressionante. Inclusive, se você quiser criar um site, hospedar um site, ele já faz. Tu já sai com o site hospedado gratuitamente lá no Manos. Alguma coisa. Eu queria fazer aqui só um registro aqui no Café Previdenciário. Um registro que eu quero fazer aí para você que está nos ouvindo. Eu queria registrar aqui a minha revolta em relação a esse cidadão bem aqui, ó. Porque ele é meu parceiro. E eu não te falei. Não me falou. Eu vou pegar ele lá fora de porrada. Rapaz, por que tu não me falou isso, mas eu vou te defender. Eu vou ser advogado aqui, Defenda. Dia de advogado. Defenda. Doutor Osmar foi na última aula da pós, que você faltou, e lá a gente falou do Humanos. Não deu para apresentar assim, ensinar, né? Porque não era o objetivo da aula, mas teria. Eu vou fazer a minha defesa agora. Eu mandei mensagem para ele assim: hoje tem aula do MBA. Olha aí. Eu fui chamado para dar uma aula. Mas brincadeira, professor também. Então tá perdoado, tô brincando. Mas assim, nunca é tempo, sempre vai dar pra gente se atualizar. Só que o paralelo, aí eu falei para um. Sim. Aí ele, beleza. Aí ele não olhou naquele dia, foi na sexta. No sábado terminou a aula, aí ele foi para casa. Aí ele ficou com aquele negócio na cabeça. Aí ele foi ver.
Ele é curioso, que nem a testar. gente. É que nem nós fomos aqui curiosos de ficar lá. É Ele o foi nosso lá. amigo, é o nosso amigo. É Dr. Ronald. Dr. Ronald, manda um abraço pra ele. Ele não Um perde abraço, também de Dr. assistir. Ronald. Doutor Ronald Amigão Carvalho. nosso. Um abraço, meu Gente amigo, boa aluno demais. esse é muito. Rapaz, ele estava tão cara é empolgado com uma aplicado. história dos embargos de declaração que ele conseguiu fazer com esse Manos, que ele me mostrou lá que o Manos extraiu todas as omissões de um caso complicadíssimo de um concurso público, né? Ele me passou pra eu ver e tal. Cara, foi fantástico. Aí eu A gente falei, ficou isso, até calma, quase 1 hora da tarde vendo isso aí. Sim, mas... Aí eu passei pra ele. Aí depois me liga e manda mensagem. Cara, fantástico essa IA e tal. Eu falei, te disse? E ela tá gratuita? Aí que Ela tá. tem gratuita e tem... É porque ela funciona, só para você pode saber, ela funciona no sistema de créditos. Diferente do ChatGPT e das outras plataformas. Que você faz assinatura e vai usando ali, ele não te diz quanto ele está consumindo. Então a versão gratuita te dá uns créditos aí, e a cada tarefa que tu pedes, ela vai consumindo os créditos. Aí tu vai controlando tipo, lá. como se fosse os tokens. Aí consumindo óbvio, os tokens. não é necessariamente token, mas... Renova por mês? Renova por mês e, claro, se você fizer o plano, tem 3 planos, que aí você vai ter mais créditos por mês. Preço, doutor, mais ou menos. Padrão normal desses outros aí. É R$100. Aqui, faz a mesma coisa. Assina pelo Google ou pelo aplicativo do celular, que é mais barato. Outra dica de ouro, viu? Sempre que você tiver uma ferramenta de IA que tem aplicativo na Apple Store ou na Play Store, que é do Google, agora procure o aplicativo correto, porque existem fakes, viu, pessoal? Já vi gente assinando, porque o golpe tá aí em qualquer lugar, né? Cai quem quer, mas a gente tá aqui para passar informação, evitar que você caia. Então, veja o aplicativo correto, ChatGPT, Cloud, Manos, qualquer um. A maioria, todos eles hoje praticamente tem aplicativo nessas lojas, e você paga as assinaturas pela loja de aplicativos, porque fica com valor em reais, mas você não fica sujeito no dólar, exatamente. E se você usar esse mesmo e-mail que é da sua loja de aplicativos, se você logar no navegador, vai ficar tudo sincronizado. Né? Então, isso é uma dica excelente mesmo. Então, olha só, tem gerenciar a assinatura. Então, o básico é $19 por mês, que é o padrãozão lá, né? Uhum. O Plus é $39 por mês e o Pro é $199. Né? Então, mas eu acho que pela assinatura fica R$100. Vale o teste mensal. O teste mensalzinho já vale. E outra, sempre você compartilhando convite para outras pessoas, a cada pessoa que abrir uma conta, você ganha 500 créditos. Né? E tem também uma forma de cada dia que você usa, ele vai te dando 300 créditos também. Né? Agora, uma pergunta interessante que eu quero fazer aqui. A gente falou do Manos aqui, mas eu sei que no judiciário, e isso é uma prática, porque eu sempre estou conversando também com servidores na Justiça Federal, diretores de secretaria, assessores, e eu tenho um amigo lá que quero até mandar um abraço para ele, o Abidoral, ele trabalha lá com a doutora Clemência, lá na Justiça Federal, e o Abidoral falou assim para mim, Geraldo, olha, uma ferramenta que a gente tem utilizado muito, acho que em razão da sua característica específica, que é a quantidade de páginas que ela pode analisar, e o fato de que ela agora, no final do estudo que ela faz, além de dar um podcast, que é aquele áudio, aquela conversação, ele ainda te dá a peça, a minuta seguinte daquele processo. A gente está falando... Vamos lá, doutor Felipe. Minuta IA, né? Não. Notebook LM. Notebook LM. Não, é porque o Minuta IA agora ele também faz tá com isso podcast. também. Olha só. Por isso que eu achei que era. Eu falei do Notebook LM. Não, o Notebook LM, para mim, é minha qualquer luxo. É o meu queridinho. Assim, tem alguém que bate isso, doutor? Rapaz, é difícil. Cara, é difícil, porque é muitas páginas que ele consegue analisar. Agora no aplicativo. Aí é loucura. Antes ele só tinha um amigo meu, tem um grupo de amigos assim que são entusiastas, que ele só... Bom dia, pessoal. Não, eu só quero registrar aqui quanto eu amo o Notebook LM. Tchau. Só isso. Caramba, velho. Porque realmente é incrível, gente. Olha, fala um pouquinho dessa pra gente. Pronto. Então vamos falar. O que é o Notebook LM? É uma ferramenta do Google, né? Então, e qual é a grande lance dele? O notebook que ele chama é a base do conhecimento. Então, imagine que você consiga criar
cadernos, né, virtuais, e cada caderno desse você alimentar com PDFs, com vídeos, com aulas, qualquer tipo de mídia, e a ferramenta de IA transforma todo esse conteúdo que você compartilha com ela, nesse caderno, em uma grande base de conhecimento, onde ele faz um resumo, faz uma linha do tempo, faz um mapa mental fantástico, faz um FAQ, né? Aquelas perguntas e respostas. Ela faz um podcast exatamente natural, onde duas pessoas, e agora em português, que antes não tinha, estava só em inglês. Isso. Duas pessoas conversam como se fosse nós aqui. Sobre o assunto, ele se torna especialista naquele assunto e conversa de forma natural. Pedir pra ele fazer em português, porque ele fala em inglês. Tinha que ter uma Se a gente pudesse simular aqui, vocês iam ver como é fantástico, né? É verdade. Pena que o tempo é curto, mas no curso a gente aborda tudinho, né? Já fazendo o trabalho. Fica aí que tem desconto nesse curso. Curso de prática jurídica com inteligência artificial, onde a gente ensina todas essas ferramentas aqui, tá, pessoal? De forma bem didática para você poder aplicar na sua área jurídica. Só desculpa, só para finalizar sobre o notebook ali. E aí, fora isso tudo, não bastasse tudo isso, ele ainda tem um chatbot dentro dele. Por isso que a doutora falou ali, o seu colega Abdoral falou, que você ainda pode, ele faz todo esse destrinchamento do conteúdo, e você ainda pode, faça uma minuta, e ele sugere perguntas com base... E qual é o detalhe que é mais importante? Que é um grande diferencial das IAs generativas normais, né? Vamos dizer assim. É que ele sempre indica de onde está tirando. Perfeito. E ele vai sempre tirar das fontes que você alimentou. Ele não vai tirar de fontes externas. Alucinação zero. A alucinação aqui é zero, muito. porque ele sempre vai... tanto é que nas respostas dele vem cheio de notas de rodapé que você clica ali e ele te mostra, tirei daqui. Perfeito. Então, se você botou uma jurisprudência, botou um processo... Se alguém alucinou, foi você. Foi você, exatamente. Então, não percam, não deixem de testar. Aliás, aproveitando... Uma alternativa interessante, embora a gente goste muito do cloud, estamos falando aqui ChatGPT, Manus também, mas assim, e eu não sou patrocinado ainda, né? Se eu chegar nesse nível, né? Mas assim, olha só, a ferramenta Google... vocês da IA podem patrocinar aqui o Café Previdenciário do Felipe Damos aqui. Porque eu ia elogiar o Google, né? Então, se o Google chegar aqui para patrocinar, vai ser bom demais, né? Mas é isso. Mas assim, você assinando o Google Workspace, por exemplo, com R$100 por mês, né, hoje, você pode ter o Google Meet ilimitado, o Google Drive com 2 teras, aí tem um notebook LM Pro, tem um Gemini Pro, que é o semelhante ao ChatGPT, o Cloud, que está muito bom. Em uma assinatura só. Em uma assinatura só. Vacilei. Então também, não... Vacilei, não se preocupe, porque se você souber o quanto de assinatura eu tô gastando por mês com IA, meu amigo, eu tô para falir. Mas é porque para mim é o teu trabalho. É um mídia, exatamente. Eu fico ferramenta de trabalho. Nessa... Mas assim, é interessante. Chega outra, mas às vezes, você pode fazer isso. fundo. Aí uma dica para quem é de escritório. Pode fazer uma contratação institucional do Google Workspace, né, que fica mais barato, e aí cada usuário vai ter acesso a todas essas ferramentas. Aí cada um pode usar uma outra pessoal, né? Então, perfeito. Mas não se preocupe, você não vacilou não, nada... Já tem bastante. Então, Tem. o Gemini também está muito bom para a área jurídica, tem dado respostas interessantes, né? Dessa última atualização, agora ela deu um salto também. Exatamente. O Gemini é da Google também. também. É do Google, exatamente. O Gemini é a IA generativa do Google. Certo. Né? Então, por exemplo, o notebook LM, ele roda por trás do Gemini. Entendi. Certo? Então, todas essas respostas... Só que ele tem essa coisa mais refinada, mais específica para... aproveitar a tua base de conhecimento que você sobe lá, né? Perfeito. Então, o Gemini normal, ele é o chatbot normal, que você cria assistentes também, que você vai conversando, faz pesquisa profunda, tem função lousa, né? De você editar o texto ali diretamente. Sim. Né? Então, tem a reflexão profunda, tem também aí tem outra vantagem, você tem integrado no Gmail, no Google Docs, então você está ali no Google Docs escrevendo, você pode clicar ali e pedir para ele escrever alguma coisa. Você está ali no seu Gmail, você pode pedir, responda esse e-mail. E aí ele vai lá, já gera uma resposta baseada naquilo ali, você só revisa e agiliza. O grande lance é agilizar, né? É aquela coisa, a gente não perde o controle,
o conhecimento sempre vai ser seu, por isso que a gente não vai ser substituído, porque esse conhecimento a IA não tem, mas o que ela vai fazer? Em menos tempo. Então, se eu demorava meia hora para fazer um simples ofício, se eu posso fazer em 1 minuto, eu posso fazer outras coisas mais úteis, né? Eu posso me dedicar, por exemplo, aos advogados. Eu sempre digo, o advogado do futuro é o advogado do passado. É aquele advogado que vai ter tempo de conversar com o cliente, de entender os problemas dele, as dores dele, e não está pensando tanto lá no prazo que ainda tem que terminar, naquela correria, porque sabe que a IA vai ajudar ele ali. Né? Não precisa nem ficar anotando nada durante a reunião. Que coisa mais antipática, né? Você tá com uma reunião com uma pessoa e tem que anotar no papel, tem que anotar aqui. Não, você só... Lá, o Claudiozinho tá gravando aqui, ou até no computador, e você tá ali sentindo o seu cliente, ou ali numa audiência, você também não precisa ficar anotando as respostas das testemunhas, não sei o quê. Não, você pode se concentrar no que a testemunha está dizendo, que o advogado da outra parte está dizendo, que o juiz está dizendo, né? E aí tem uma defesa muito mais efetiva do seu cliente lá em juízo, né? Perfeito. Então, agora, uma questão curiosa aqui. Eu tive assistindo um programa ali sobre tecnologias e inovações, foi no canal da Jovem Pan. Tem um canal muito bom sobre tecnologia, tem um programa muito bom da Jovem Pan lá, acerca de tecnologias, e tinha um CEO falando sobre o uso da inteligência artificial no mundo, né? E, salvo engano, era o CEO da Google que estava lá falando sobre isso, né? E na sua reportagem, ele chegou a falar de uma coisa que muita gente que estava ali ouvindo ao redor, né, se está na cadeira, ficou assim um pouco estarrecido com o que ele disse, né? Ele chegou a dizer assim, que a inteligência artificial hoje, no atual estágio em que nós estamos vivendo, ela está migrando para um outro patamar de interação com o mundo que nos cerca, no sentido de adentrar dentro de sistemas e, além de colher dados, poder prestar informações e fazer uma entrega. Porque até hoje nós usamos ela de forma consultiva, né, para que a gente possa ter alguma coisa para entregar. E aí é uma preocupação, e ele chegou a dizer assim, olha, isso vai estar gerando dentro do meio da tecnologia, essa modernidade, está gerando uma subrogação, seria essa expressão mais correta, de algumas profissões, né? É tipo assim, não vai ser mais preciso aquela profissão X, Y, Z, porque para se entregar isso, a inteligência artificial ela tem força suficiente para fazer a medição, ou o cálculo, ou então saber se aquilo ali está... E de forma segura, autêntica e sem falhas no que diz respeito à alucinação, que a gente já fala aqui que pode existir na inteligência artificial. Porque essa interação ela está vindo através de algo que a gente conhece hoje muito, a gente que é advogado está preocupado em tentar interagir sistemas, que é o uso de APIs, né? Isso. Então, as APIs, elas, quando estão abertas, elas servem justamente para poder aumentar a interação entre esses sistemas e trazer. Então, assim, eu até creio que na nossa área jurídica, por ter uma ideia de que a humanização, olhar para o direito não é uma coisa tão simples. Só lá no tecnicismo. Não é só isso. Tem que também eu acho que talvez isso nos atinja de uma forma mais lenta, mais gradada, não seja tão rápida assim. Mas, doutor Felipe, o senhor não acredita que existem algumas profissões que acabam sendo atropeladas porque a inteligência artificial ela tem condições? Claro, né? Mas olha só, a tecnologia ela sempre moldou o trabalho. Não é só a IA agora, né? Pense na Revolução Industrial, né? Pense nos carros que vieram, pense na eletricidade. Todas essas tecnologias fizeram com que empregos deixassem de existir e surgissem outros. Perfeito. Aí é que está o detalhe. Perfeito. Agora, claro que vai ter um papel social aí importante, que é o dever do Estado de amparar isso aí. Porque se isso, talvez, aí o que pode acontecer, que a gente não sabe ainda, mas que esses especialistas têm falado, alguns, que talvez o nível de perda de empregos não seja tão compensado assim com esses novos que vão surgir. Assim como essas outras tecnologias a gente conseguiu se adaptar, né? E não é o mais, como a gente vê que não é o mais forte que prevalece, mas sim o que melhor se adapta,
né? E o ser humano sempre se adaptou, né? Sempre conseguiu. Não é à toa que nós estamos aqui, né, enquanto civilização. Claro que com muitos defeitos, obviamente, mas assim, claro que o ser humano evoluiu bastante, né? Então, assim, superamos, por exemplo, o Covid, né? Claro que muitas pessoas morreram, fatalidades, né? Mas assim, Aprendemos o ser humano, enquanto humanidade, enquanto, né, civilização, conseguiu mais uma vez superar uma grande crise, né? Então, assim, eu acho que o ser humano vai saber se adaptar. As pessoas têm que fazer é ficar reclamando, é ficar dizendo que vamos perder empregos, não vai precisar de menos juízes. Se precisar de menos juízes, de menos advogados, a gente não pode ter esse apego. Eu sei que muitos colegas resistem por isso. Ah, Felipe, então daqui a pouco vai ter menos concursos, vai ter menos. Pode ser que sim. Pode ser que gente. sim, pode ser que não, mas vai precisar do humano. Vai precisar do humano, sempre. Então, quem tiver destacado. Agora, claro que aí tem um dever social. Aí fala-se muito em renda universal para pessoas que vão ficar sem emprego e não vão conseguir ser realocadas. Não sei. Isso aí realmente vai ser um debate até mais profundo, social e tudo mais. Mas, assim, hoje nós vemos que pessoas... Eu dou um exemplo singelo, mas que eu sempre falo, tipo, um cobrador de ônibus. Não existe mais cobrador de ônibus, né? Hoje em dia é só uma maquininha, né? Você passa o cartãozinho ali e acabou. E aí você acha que... É algo inevitável. É algo inevitável. Né? Então você acha que uma empresa de viação dessa, com a prefeitura, que não sei o quê, vai... não podemos perder porque tem um emprego. Não, meu amigo, aqui é mais barato e mais efetivo. Eu vou fazer, infelizmente. Aí, se a gente for pegar os tempos remotos... O capitalismo é esse, é assim. Revolução Industrial. Aí tinha lá, era manufatura lá. Aí jeito. Veio as máquinas de tecelagem, aí teve revolução, tocaram fogo, não sei o que e tal. Isso. Mas permaneceu. Ampliou teve as máquinas. O comércio se tornou mais frutífero. Aí você vai vindo. E aí a cada revolução dessa, que é uma revolução industrial, que é uma revolução de inteligência. Estamos vivendo isso. Aí vamos trazer mais recente. Se você for pegar, Uber veio. O que é que os taxistas fizeram? Quebraram o Uber, bateram e tal, aquela coisa toda. Mas hoje o Uber tá aí com 99, com mais não sei qual, com várias plataformas, e os taxistas não acabaram. Eles só se adaptaram. Exato, perfeito. Então, é esse ponto de que... Airbnb, e qualquer outras coisas. Eu trouxe até uns livrinhos que estão aqui, que tem um que é do ChatGPT, e que ele fala justamente sobre isso, sobre essa parte da revolução. E na semana retrasada que nós estávamos juntos, eu estava falando, já pegando esse ponto específico de quem vai sobreviver mais ou não, e a gente estava comentando de que as pessoas com mais idade, que tem mais repertório de conhecimento, de fala, tá melhor se adaptando à inteligência artificial do que os mais novos, que tem menos repertório. Excelente. E aí nós estávamos discutindo sobre isso, doutor Geraldo, no intervalo, falando de que os mais velhos estão mais adaptativos à inteligência artificial e trazendo mais o conhecimento e tendo umas respostas melhores dadas pela inteligência artificial, porque sabem produzir melhores prompts, tem mais repertório. Porque se você você que está aí, fizer uma pergunta genérica, você vai ter o quê, doutor Felipe? Resposta genérica, exatamente. E aí ele vai te entregar... A qualidade da resposta é proporcional à qualidade da pergunta. Quanto mais... Esse é o princípio básico aqui, né? Quanto mais específico você for, mais informações você der, melhor a IA vai te dar a resposta. Então, isso aí que você fala é perfeito. As pessoas não... E eu falo isso também para elas se encorajarem, não se limitarem, né? Ah, eu sou velho já, aquelas coisas, né? Não vou mais usar, não vou poder usar isso. Gente, você vai usar muito melhor do que Talvez você precise de uma ajuda para mexer ali no computador e tal, mas você pode... Mas a sua utilização vai ser bem melhor. Provavelmente muito melhor. E aí nós, que ainda somos mais jovens, nos consideramos, né? Já estamos chegando aí, a gente já está nesse meio tempo aí de experiente com jovem, né? Mas, enfim... os mais jovens ainda, eles têm que pensar e sempre priorizar o estudo, priorizar a sua qualificação, até porque agora vai ter mais tempo para isso, né? Não pode usar a IA como uma muleta e não pensar mais. Se você quiser fazer isso, você vai e vai atrofiar mesmo. Eu vejo muito, saiu até uma pesquisa recente do MIT, né, com estudos, né, que supostamente diminuiria a capacidade cerebral, não sei de quê. Mas olha, isso aí só vai acontecer se você se acomodar mesmo. Mas porque a pessoa que não estudar, que não fizer nada, que
delegar tudo. Para tudo na vida, não é só IA. Você vai... Eu vou compartilhar aqui com vocês. Agora, recente, eu fiz a contratação de estagiários novos para o escritório. Aí eu tenho um curso, claro, do Felipe e do Rodrigo, e que eu faço também os onboards do meu escritório com vários cursos que a gente tem. O último curso que eu vou deixá-los é com o de vocês. Por quê? Porque como eles são novos, eles têm que aprender a fazer a mão na massa. Exatamente. Então eu proibi já os advogados, os analistas, os outros estagiários, de ensinarem eles a utilizar a nossa IA que nós temos no escritório, também, claro. Com os assistentes. E aí eu disse assim, eles têm que fazer a produção das petições, estudar, aprender. A gente faz cursos lá dentro do escritório, faz treinamentos com constância. Para quê? Porque eles precisam ganhar bagagem. Perfeito, excelente. Porque se eles forem só na IA... Acabou, não vão... Aí eles não vão ter o conhecimento técnico mais aprofundado para depois melhorar. Exatamente. Isso vai ser cobrado lá na frente. Vai. Ele não vai se sustentar no mercado de trabalho. O cidadão que não tem o conhecimento, né? Se der um problema lá, ele não tiver a IA à disposição dele, ele não vai... Como é que é isso? Como é que ele vai... Aí eu tava comentando com eles sobre justamente... tipo, o cidadão aprender a dirigir o carro só automático. Não, o cara tem que aprender no manual ali. Que é a base ali de tudo, depois o mais fácil. E vai indo para o mais difícil. Entendeu? Então, agora, o deslocamento de mão de obra. Tem que aprender. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui, compartilhar com vocês sobre o deslocamento de mão de obra, que o Dr. Felipe nos dê sua impressão aí sobre esse assunto. Veja só. Lá no meu escritório, vou contar aqui também uma coisa interessante. Eu tive muito problema com secretárias, né? Então, assim, uma primeira secretária, ela... na verdade, eu não estou querendo dizer aqui que o problema é da secretária, tá bom? Não. O problema que eu tive, problemas que eu disse que eu tenho com a secretária é porque nós temos uma busca muito grande de informação e a secretária é só uma, então ela não dá conta de responder tudo, é algo realmente que às vezes demora para poder dar um feedback, essa parte de feedback para o cliente, né? E aí o que foi que eu comecei a procurar alguma coisa sobre interação da IA em atendimento de escritório, né? E aí um rapaz, um engenheiro de software lá de São Paulo me encontrou. Aí ele fez um comentário em uma postagem minha. Doutor, muito bom esse vídeo aqui que o senhor postou aqui, desse produto aqui de uma tese que eu desenvolvi. Aí eu perguntei, amigo, você trabalha com o quê? Aí ele foi me falar sobre o trabalho dele. Aí ele disse, vamos marcar uma reunião? Eu marquei uma reunião. Aí quando eu vi, o cara, ele faz uma integração de várias inteligências artificiais em um atendimento de WhatsApp Business dentro de uma plataforma coletiva onde eu posso ter mais de um usuário e que essa IA ela entra no site, no PJE através do meu CPF, minha senha, claro, que é para poder logar lá, pega o teor da decisão e explica para o meu cliente de uma forma humanizada o que está acontecendo com o processo dele. E ela faz ainda uma leitura do andamento processual, dizendo em que fase o processo se encontra, e ele ainda vai lá no artigo 12 do CPC, da página do TRF1 ou do TJ, e diz, seu processo está na ordem de conclusão tal. E você tem tantos processos na frente do seu processo. Ele faz completo. E não parou por aí. Além disso, ele faz captação de leads para poder transformar os leads, pessoal, só para esclarecer aqui para vocês, é um termo técnico, termo técnico utilizado na área do empreendedorismo para classificar o cliente, o pré-cliente, é o cliente em potencial. Então a pessoa mandou mensagem, ele faz uma conversa humanizada acerca dos serviços que o escritório faz. Claro que a gente tem que treinar, nesse caso, ela para isso, dizendo o que é que nós oferecemos, qual é o trabalho que nós fazemos, e ele faz algumas perguntas sobre se tem a documentação, e não é aquela coisa chata, viu, doutor Felipe? Negócio de TECLE 1, TECLE 2. Não, se o cliente se o cliente mandar um áudio, ela responde com áudio. Agora, salta aos olhos com a minha voz. Dá para te fazer. Usa a minha voz e fala assim, tudo bem? Que nós estamos falando de eu sou o doutor Geraldo Silva, eu queria te explicar aqui. Aí ela vai lá e fala e dá a resposta para o cliente. E assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu disse, meu amigo, posso confiar, né? Não para por aí. Não, escute. Aí eu perguntei para ela, olha, você vai poder confiar pelo seguinte, a gente não vai
A IA ela não vai falar com a pessoa através de uma pesquisa aleatória. Ela vai usar o documento público e a fonte que você vai dar de conhecimento para ela. Ou seja, ela não vai pesquisar em outro lugar. Ela vai pesquisar nessas fontes que a gente vai treinar ela aqui para poder trabalhar e é com base nelas que ela vai responder. É que nem aquela história que a gente falou do notebook Aliene. Isso, se alguém alucinar, não vai ser a IA. Foi você que não Você deu que para ela alimentou, o material exatamente. correto para ela fazer esse Perfeito. trabalho. E Olha, é isso. parabéns, essas duas iniciativas de vocês estão de parabéns. Vocês estão antenados aí. É isso que a gente quer incentivar. E assim, vocês, pessoalmente aqui, pro pessoal, vocês são craques, programadores, são... Nada disso. Só são curiosos que querem Estudiosos. gerir, estudiosos e são gestores. Eu acho que muitas coisas que a gente pode resolver no nosso dia a dia, lá no seu escritório, na unidade, qualquer organização, pública ou privada, é gestão. Às vezes não é nem ferramenta de IA. É só você reunir a sua equipe, ver, traçar, organizar. Porque às vezes é chato, né, fazer isso, né, de reunião, de não sei o quê. Treinamento. Treinamento, ó, você investe muito nisso, é fantástico isso que você faz lá, porque eu já conheço, a gente já conversou aqui em off várias vezes, tanto na pós e outros momentos, mas, por exemplo, o Osmar, ele investe também na parte mental, tem o desafio lá da academia, quem malhou, quem não malha um dia já perde o ponto, não sei o quê. Quer dizer, investe na formação holística da equipe. Então, isso não tem a ver com IA, é uma coisa de gestão e de humano. Isso aí, fator humano. Exatamente. É um fator humano. Então, isso que vocês estão fazendo é fantástico. E isso é uma prova de que eu também não tenho formação também técnica na área, eu também sou só um curioso, que eu só não gosto de ficar parado esperando o milagre acontecer. A gente é que tem que fazer por onde. Isso aí não A gente chegar pro finalzinho do nosso bate-papo. Olha, eu sei que vocês estão querendo mais, mas vamos entregar mais um pouquinho. Vamos falar isso aqui um pouquinho da utilização da IA. Na prática jurídica, dentro do Poder Judiciário, como que a gente está enfrentando ultimamente, a gente tem visto nos noticiários, né? A utilização da IA colocou uma jurisprudência que não existe porque a IA inventou, os cuidados que quem utiliza a IA deve se ter no nosso âmbito do meio judiciário. O que tu pode trazer de dicas, explicações e orientações para para os advogados que estão nos assistindo, para os magistrados, para toda a comunidade jurídica que está nos acompanhando e também para aqueles que não são da comunidade jurídica que vão fazer o uso da IA. Perfeito. Olha, aproveitando esse gancho, o CNJ aprovou a resolução 615, né, agora em 2025, que regulamenta o uso da IA generativa no âmbito do judiciário. E a OAB já tinha também uma recomendação, né, não tem um caráter normativo, né, mas traçando parâmetros procedimentos e diretrizes. Né? O que isso tem em comum aí, tanto na OAB quanto no judiciário, e vai ser um guia geral para todos os operadores? É a capacitação, é a qualificação, é o estudo, né? Não tem para onde correr. Acho que qualquer área do conhecimento humano, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, assim, a dica... Agora, não só isso, mas assim, enquanto você se qualifica, faz um curso como o nosso, ou como outros que tem, claro, você também tem que ter a mão na massa. Não tenha medo de usar, não tenha medo de fuçar, que eu gosto de usar esse termo assim, mexer. A IA generativa, ela é uma tecnologia que preza muito pela... Você vai aprender mesmo usando, como várias coisas na vida. E ela vai melhorando a cada vez que você usa. Exatamente. Então, assim, você tem que procurar fontes confiáveis de conhecimento, pessoas responsáveis. Esqueçam quem prometer milagres, nossa, o prompt que vai resolver tua vida, não vai fazer mais nada, vai pra praia tomar cerveja, não sei o quê. Não. Tem que tomar cuidado com os contos dos vigários por aí, né? E procurar qualificação. E assim, não se sentir... jamais se sentir incapaz de usar. Peixe fora d'água para usar. Porque você que está acompanhando, a maioria dos nossos podpreves, né, são com certeza advogados, mas deve ter muitos assessores, juízes, todos... e vai ter gente também fora do direito, com certeza, que eu sei que a audiência de vocês é muito grande. Mas assim, voltando para a área jurídica, que é a nossa área. Poxa, você se formou, fez uma faculdade difícil,
né? Você está aí no mercado de trabalho, você está se esforçando, faz uma pós, faz um mestrado, faz uma atualização, está ali na mídia digital, poxa, a capacidade que você tem para fazer isso tudo, né? Você vai ter condições de usar a IA tranquilamente. Então não se sinta incapaz de não, qualquer pessoa, qualquer idade. Agora, nada é sem esforço, né? Ninguém conquista suas coisas sem luta, né? Acho que isso é básico, né? Então, é uma nova área do conhecimento, é um desafio, são coisas novas e a velocidade com que isso está acontecendo é uma coisa incrível, esse, né? a gente Então, acorda, angustiante, né? a gente acorda, dorme e acorda, quando vê já mudou, já atualizou. Ontem mesmo eu estava vendo a minha loja de aplicativos de atualização, ele já estava atualizando aplicativos, eu digo, meu Deus, é todo dia. Não, é uma loucura. Doutor Felipe, então... isso aí que o doutor acabou de nos falar aqui é uma verdade tão patente, né, tão latente no nosso meio, acerca do acesso facilitado ao uso de IA, que eu queria aqui só lembrar uma situação que eu vivi na prática. Foi um dos operadores que, quando surgiu o ChatGPT, ele trabalhou na criação do ChatGPT, esse engenheiro estava lá participando de tudo aquilo. Em uma das aulas que ele ministrou, ele chegou a dizer assim, olha, tem uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Inteligência artificial generativa, se ela tem uma característica em comum para qualquer que seja a inteligência artificial generativa, é de que não existe uma fórmula, é que não existe um modelo. Então, hoje, quando a gente vai muito atrás, né, de conhecer, a gente aprende algumas, vamos dizer assim, eu não vou chamar de fórmulas, mas vamos dizer assim, de dicas, né, que são importantes a gente ter, que é aquela dica. Isso, ó, não esqueça da persona, do contexto, da diretriz. Contudo, isso não é uma fórmula. E por não ser uma fórmula, eu cheguei a fazer alguns prompts em que eu não usei nessa forma de cadeia, né? Persona, contexto. Eu falei de uma forma tranquila, expliquei o que eu queria, deixei muito claro para a inteligência artificial o que era que eu estava querendo obter. E eu lembrei de uma dica que um cara deu lá na internet. Essa aí eu peguei, fui numa daquelas passagens mesmo pelo Instagram. E o cara falou assim, sabe qual é o prompt mais poderoso que você pode fazer para uma inteligência artificial? É você chegar para ela e dizer assim, como eu devo fazer isso? Como eu posso resolver esta situação? Qual é a forma, como eu devo perguntar? De que forma eu devo me posicionar em situações assim, para que eu possa obter isso? Se você fizer essa pergunta, você mesmo sendo um leigo para a inteligência artificial, essa pergunta, quando você diz assim para ela, ó, como? Você dá o como para IA, você está dizendo assim, IA, procure a melhor resposta. Ela vai te pedir o contexto. É diferente de você chegar, faça isso, aquilo, outro. Porque se você chegar dizendo o que é que ela vai fazer do jeito que você mandou. Mas se você não sabe nem como perguntar, pergunte qual é a melhor forma, peça ajuda para ela mesmo. Olha, o Geraldo já vai ser professor também de algo. Essa dica eu sempre dou. É como se fosse uma engenharia reversa, né? Você pedindo a colaboração da própria IA para a formulação do prompt. Não à toa, esses modelos de reflexão profunda, dificilmente eles já vão gerar resposta de cara. Não sei se vocês já perceberam. Toda vez que a gente pede uma coisa, mesmo se você não tenha... Não, eu quero um relatório sobre tal coisa, eu quero uma pesquisa assim assado. Ele mesmo já dá perguntas. Olha, eu vou fazer, beleza, mas para refinar melhor minha pesquisa, me responda essas perguntas aqui. Você quer só o contexto brasileiro ou internacional? Você quer mais teórico ou exemplos práticos? É sempre aí, assim. Poxa, olha aí, são coisas importantes. Aí você vai respondendo e pronto, aí já ela vai refinar e vai te entregar a melhor resposta. Exatamente. Então, se você fizer essa pergunta, olha, o que eu devo te fornecer, quais elementos eu devo te fornecer para você me dar a melhor resposta possível? Olha aí, ó, que pergunta, né? Show demais. Tanto é que hoje está no Vale do Silício. De milhões, eu tô feliz. Os profissionais estão ganhando mais
para saber. Os engenheiros de prompt. Para saber justamente, são pagos para saber como perguntar para IA. E aí você tem que saber. Então, uma dica que fica é você falar mais sobre todo o contexto do que você quer trazer e trazer na parte específica. Olha, eu estou tratando sobre direito previdenciário brasileiro. Aí você traz a especificidade, especificamente sobre tal benefício. Eu quero saber sobre isso, isso e isso do benefício. Quais são as formas em que ele pode me entregar, se for assim, se for desse jeito, se for nesse outro caminho. E aí você vai trazendo ali, ele vai te trazendo. No final, tanto é que ele sempre quer te agradar. Então, ele sempre vai te agradar. Eu falei isso hoje. Eu falei para os novos, estava lá, ó, a IA, se você não souber como perguntar para ela vai te entregar qualquer resposta e ela vai querer te agradar. E muitas das vezes a gente já encontrou diversas respostas equivocadas. Então a gente tem que ter o cuidado com a utilização da IA por conta dessas situações, de você não saber o que vai trazer para ela, o que vai perguntar, para que ela possa te entregar. E isso foi muito bem tratado já nas aulas com o Felipe, com o Rodrigo, com outros profissionais que já passaram por lá. E eu tenho certeza que nós, que somos alunos, né, já aprendemos tudo isso, já aplicamos. Somos, inclusive, alunos do curso dele de prática jurídica com IA, que eu vou trazer agora aqui para vocês o site. E eu vou colocar aqui, vou deixar aqui na tela, tá, o site com cupom de desconto para você assinar o curso. E olha só, nós estamos em junho, tá? Esse cupom de desconto vai valer até quando, doutor Felipe? Eita, não tenho como garantir aqui. A gente pode deixar 2 semanas aí após a veiculação do vídeo nas plataformas. Vamos fazer o seguinte, como o próximo mês já é mês de férias. Pronto. Já vamos deixar. Aproveitar vou conseguir um negócio aqui extra para você. Você que já está assistindo aí, vai clicar aqui no link, tá? Que eu vou deixar na descrição também do vídeo, vai estar aqui na tela. Vai ficar até o mês de julho para você aproveitar nas férias das crianças e também estudar. Para estudar. Pronto, aproveita. É o momento ideal para você ter aquela pausa para se qualificar e já começar o segundo semestre. 25% de desconto? 25% de desconto. 25% de desconto. É só aqui, pessoal. É só aqui. E preço de irmão. Eu gosto. Nem para mim ele conseguiu esse desconto. Eu entrar. Não, mas eu fui um dos primeiros alunos. Ele lançou, eu já acreditei, fui lá, fiz, já assisti ele todo. Já tenho meu dever de casa. Você lembra o valor que tava? Era bem mais barato, né? Mas é porque é lançamento, aproveitei o lançamento. E com esse desconto vai ficar parecido bem próximo, vai ficar bem próximo. E assim, a gente não sabe, a qualquer momento pode aumentar, né? Sem dúvida. Porque realmente tá tendo uma busca muito grande. A busca é muito grande e as pessoas até me dão esse toque. Não, filho, rapaz, tá barato esse curso. O que tá entregando o que tá entregando abaixo do valor. Não, mas vamos ver, vamos fazer Vamos aproveitar planejamento aí de aumento. E pedir também para os nossos queridos podprevs seguir o Dr. Geraldo Silva, que é @geraldosilva.adv. Seguir o nosso convidado, que é Felipe Damos. Só isso. Tá? Felipe Damos. Não tem outro. E eu, Osmar Neres, JR. E também o nosso podcast, que é Café Previdenciário SLZ. Tá? Ainda tem mais. Quando você seguir o Felipe Damos, lá na bio dele, tem lá os links para você acessar o curso de prática jurídica. Tem o canal dele do YouTube, em que ele fala sobre fala sobre toda a parte desse direito, aplicação. Ele tem também o Justiça do Futuro no Spotify. Você que eu tava essa semana, antes de vir para cá, eu estava correndo na praia e ouvindo o quê? Justiça do Futuro. Vi lá do James Magno, vi tem uns lá interessantes. Foi a gente que trouxe ele pra cá. Ele tava fazendo uns aqui, tem uns aqui nesse mesmo estúdio. Temos também o InovaJur, que é uma empresa, tá, em que tem a parceria já com o Felipe e o Rodrigo, que trazem esses cursos todos para vocês, que você está lá na bio dele. Perfeito. Olha lá, terminou aqui, segue ele, segue a gente, vai lá na bio, vamos usar a mesma expressão que ele utiliza, fuça lá a bio dele, clica em tudo, segue tudo, te inscreve. E não te esquece de se inscrever também para o nosso canal do YouTube, para o nosso canal lá no Spotify e na Amazon Music, tá? Temos mais um recado, não temos?
Temos. É o nosso tão esperado Congresso Previdenciário, que vai acontecer agora aqui na ilha. Já é agora, doutor Geraldo. Dia 27 e 28 de junho. Agora, nesse final de semana. É isso mesmo. E você que ainda não se inscreveu para esse congresso, que é o primeiro encontro da advocacia previdenciária na ilha, que está os maiores nomes do direito previdenciário do Brasil, vão estar lá. Eu e o doutor Geraldo, não somos desses grandões assim também não, mas nós nos consideramos, claro, estaremos lá também. E tem um cupom de desconto. Eu vou divulgar um cupom de desconto que eu consegui aqui para você, de 30% de desconto. Olha. E eu vou colocar também esse cupom de desconto. Você vai chegar lá no site, segue o Instagram, que é @ADV Previdenciário na ilha. Lá tem um link de inscrição do congresso e você vai usar o cupom NERES30. 30% de desconto. Eu consegui para vocês, PodPreves, utilizando meu sobrenome, Neres30. Com o numeral 30 vai ganhar 30% de desconto. Tanto nas inscrições para estudante, novo advogado ou advogado já com um tempo já de carreira, assim como o doutor Geraldo. Sou novinho ainda, pessoal. É isso aí. Doutor Geraldo. Turma, temos umas considerações finais ainda do nosso querido convidado. A gente tem que agora dar o recado final aqui do doutor Felipe. Assim, foi uma honra, viu, doutor Felipe? A última palavra aqui é tua, mas a gente queria desde já agradecer você ter aceitado esse convite. Nós nos sentimos honrados. Assim, temos aprendido muito contigo. Você assim, é um grande professor, é uma pessoa que nos desperta a curiosidade, né? E nos mostra que não é difícil, né? Não é difícil. Quebra o mito, né? Quebra aquela barreira. E isso a gente só tem a te agradecer como professor, como magistrado, né? A importância que o Poder Judiciário Estadual aqui tem recebido, né? É um trabalho assim de grande valor. Não é só o doutor Felipe por si que está sendo congratulado aqui, é todo mundo jurídico, né? E olha só, todo mundo o TJ do Maranhão é destaque, é destaque nacional no âmbito da utilização da inteligência artificial. Perfeito. Tá? E muito disso se deve a esses dois grandes nomes que nós temos aqui. Então, muitas vezes a gente fica aquele negócio, não, vamos buscar de fora. Não, gente, nós temos aqui. Na nossa casa. Nós aqui no nosso podcast, nós privilegiamos quem é da nossa casa, porque nós temos maravilhosos profissionais aqui do nosso lado. Perfeito. E aí nós às vezes assim, vamos pegar um palestrante, vamos pegar um convidado no âmbito lá nacional. Cara, a gente tem aqui gente maravilhosa que não deixa a desejar nada. Aquele ditado que diz que o profeta de casa não tem honra, aqui no Café Previdenciário não se aplica. Aqui ele tem honra, aqui a gente ouve, a gente convida, porque a gente sempre aprende com os colegas mesmo, a gente aprende aqui com quem está pertinho da gente. Né? Se você não souber, não tiver sensibilidade para ouvir o colega que está bem ali pertinho de ti, né? Como é que você vai se propor aí para fora? Então, assim, temos muito que aprender, né? Com todo mundo, seja qual for a unidade federada em que você se encontra. O professor, a gente tem muito, a gente já recebeu aqui convidados de fora, né? Da região sul, sudeste, mas assim, a gente tem que ver que existe dentro do Maranhão, do nosso estado, uma gama de profissionais que precisam aparecer, né? A gente tem que dar essa oportunidade e é muito importante tê-lo aqui. Doutor Felipe. Nossa, eu fico muito agradecido, Geraldo, Osmar. Vocês são advogados disruptivos, né? Eu vou chamar aqui, e grandes comunicadores. Então, eu admiro muito vocês, né, pelo seu trabalho, tá? Sou fã de carteirinha. E eu acho que a gente tem que ter essa integração também entre as instituições do sistema de justiça. Temos que melhorar todos, porque não adianta também, vou dar curso só para juiz, só para... Não, o advogado, o promotor, o defensor, advogado público, todo mundo tem que aprender a usar para a gente se potencializar, porque é uma realidade inafastável, né? Não tem mais, é como o computador, o celular, não tem mais como voltar atrás. Né? Então, vocês que... assim, por exemplo, a área que vocês atuam mais do direito previdenciário é uma área fundamental, né? Uma área que trata de direitos, né, básicos para a população, né? Então, é uma área muito sensível, né? Então, vocês promoverem, por exemplo, um congresso como esse, que vai ter conhecimento, troca de experiências, também é uma coisa muito fantástica. Então, vocês estão sempre compartilhando conhecimento, compartilhando ideias novas,
inspirando pessoas a inovarem, né? Porque inovação não é só tecnologia, não é só isso aqui. Inovação é você fazer um podcast, é você dar a cara para bater, fazer um Instagram ali que você vai compartilhar a sua vida ali, o seu dia a dia, você inspira uma pessoa, né? Sem dúvida. Então, é isso que eu tenho sentido como professor também, graças a Deus. Para mim, é a coisa mais importante, é quando eu recebo um feedback de que, poxa, professor, eu aprendi isso com o senhor, eu abri minha cabeça para uma coisa que eu não tinha, que eu não estava pensando. Nossa, isso aí não tem preço, não tem custo que isso pague. deixa a gente mais motivado. Exatamente. Mudou o destino Exatamente. daquela pessoa, né? Você falou em profeta, então a gente está numa missão de evangelizar, de Sim. catequizar, mas no sentido de, não é de endeusar, de achar... Sim. Não, Claro, mas assim, é uma coisa que eu me preocupo com os colegas, com os profissionais, porque se você não aprender, você não vai se encaixar. Infelizmente. Sem dúvida, Então a sem gente não quer ser aquele cara que vai ser substituído por uma pessoa que está, né, dominando a IA. Sem dúvida. Né? Então a gente não pode ter vaidade, não pode ter soberba, a gente tem que saber que somos limitados, o ser humano é limitado. A IA sozinha, ela é mais limitada do que o ser humano, eu tenho certeza disso. Sem dúvida. Mas assim, nós, enquanto seres humanos, somos muito capazes, mas vamos fazer muito mais, claro, é só a capacidade de processamento. Vamos otimizar. Tem um tempinho para cuidar mais da família, da saúde. Exatamente. Muito se fala da singularidade, né, da junção de homem e máquina. É isso que eu acho que, não literalmente, talvez, mas metaforicamente, de você ter alguém para você potencializar sem perder, ter mais tempo, estudar, continuar se atualizando, a gente nunca se acomodar, né? Então são momentos como esse, canais como esse, que a gente pode compartilhar esses momentos, e eu vou estar sempre à disposição de vocês para outros momentos aqui ou lá fora, né? Onde me chamar para dar uma palavra que possa ajudar alguém, eu vou estar lá à disposição. Nós agradecemos. A gente Muito obrigado agradece mesmo. mais. Na hora. Queridos Pode Prévio, Turma, Um abraço a todo mundo. eu Obrigado. tenho certeza que vocês vão pedir mais. Então, depois desse aqui, ó, deixa aqui, curte, deixa nos comentários se vocês querem um novo episódio falando sobre IA. ora. Tá certo? Até logo, até o próximo programa. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Forte abraço, turma. Valeu. You thought you thought you thought you